E aí, pessoal, hoje nós vamos falar sobre mapas morfológicos e a sua importância para o desenvolvimento de um projeto. Eu acho que se você passou pela faculdade, se você está numa faculdade de arquitetura, eu tenho certeza que você conhece os mapas morfológicos ou você está sendo requisitado na produção desses mapas morfológicos e eu sei que eles devem ser muito chatos para você realizar, mas hoje eu vou falar um pouquinho de cada um deles e eu vou contar da importância de cada um deles. Então, o seu professor de projeto, ele não requisita esses mapas morfológicos à toa, ele tem um propósito e esse propósito é facilitar a sua leitura projetual e a sua inserção do projeto na cidade, tá certo? Então, vem comigo, seja bem-vindo à nossa aula de mapas morfológicos. Mas antes, se você gostar desse vídeo, deixa o seu like, ativa o sininho para você receber em primeira mão todo o nosso conteúdo. Isso ajuda muito a nossa equipe. A nossa equipe trabalha bastante para entender que tipo de conteúdo que vocês gostam e aparentemente vocês adoram esses conteúdos teóricos de projeto. É algo importante porque eu acho que todo mundo sofre muito na faculdade, principalmente que às vezes é um professor para 30, 40 alunos e às vezes fica deficiente algum entendimento, algum esclarecimento sobre essas teorias do projeto arquitetônico, tá certo? Então vem comigo, vamos falar um pouquinho sobre mapas morfológicos e a sua importância. Mas é óbvio que o mapa morfológico ele é importante, senão o seu professor não ia requisitar tantos mapas morfológicos, tantas análises daquele espaço, ok? Algo que você tem que entender é que os mapas morfológicos são divididos em categorias. A primeira é a categoria uso e ocupação, depois nós temos o gabarito, figura fundo e vários outros que você pode incluir como um sistema viário, arborização, equipamentos urbanos, então depende muito daquilo que o seu professor vai falar. Então, óbvio que essa é uma aula geral e você tem que entender que isso pode variar bastante de acordo com aquilo que o seu professor fala. Às vezes o seu professor tem uma ideia diferente para esse mapa, então isso pode sim ter algumas alterações. Principalmente porque isso não é regido necessariamente por uma norma técnica. Isso aqui é um processo metodológico de projeto, ou seja, é uma estratégia para você projetar que, consequentemente, pode variar de professor para professor, mas todos seguem mais ou menos uma mesma teoria, tá certo? Bom, vamos falar um pouquinho sobre uso e ocupação. Então, o seu professor provavelmente ele passou o tipo de projeto que você vai executar, ele passou as regras básicas, talvez como índices de aproveitamentos, recuos, etc. Então, uma das primeiras coisas que a gente faz é conseguir localizar bem isso no mapa, esse terreno e todo o seu entorno. Cabe a você questionar o seu professor qual é o tamanho do estudo que ele quer ao perímetro do seu terreno, ou seja, qual é o raio de levantamento que ele quer, ou o diâmetro de levantamento que ele quer. Muitos professores passam um terreno e falam, não, estude o entorno imediato. O entorno imediato para ele são 2 quadras na distância do seu terreno. Alguns outros professores querem um estudo mais aprofundado, então eles determinam um raio de estudo de 10 quadras, ou seja, às vezes você vai ter ali 1 quilômetro de raio para executar de levantamento, que é óbvio que isso vai demorar pra caramba. Normalmente isso até pode ser feito por equipes, tá, de projeto, não necessariamente por uma pessoa só, porque você vai ter que ir a campo. Então, o primeiro mapa é o uso e ocupação. O que isso quer dizer? Você já achou o tamanho que o seu professor quer de pesquisa, você já localizou isso no mapa, você pegou isso talvez no DWG, talvez no mapa que o próprio professor passou, e o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ir a campo, ou seja, para cada lote desse mapa, você vai ter que pintar. E pintar em que cor? Existem cores específicas para isso? Existe, apesar que pode ter uma variação. Normalmente essas cores são padronizadas, por exemplo, um residencial pode ser amarelo, um comercial vermelho, um institucional marrom, um industrial roxo. Então talvez o mais importante também seja o diálogo com o seu professor para ele meio que passar essa legenda, porque vai ter que ter uma legenda, você vai ter que colocar à direita do seu mapa que tipo de cor que você pintou e o que isso simboliza, tá certo? Ou seja, para cada lote que você tem nessa quadra, você vai pintar. Ou seja, de acordo com a cor que está na legenda, você vai a campo, descobre o que tem naquele lote e pinta aquele lote. Então é uma clínica médica? É serviço. É um comércio de bairro? É comércio. É apenas residência? Vai pintar de residência.
Poxa, professor, mas aí eu fui lá no bairro e descobri que naquele mesmo lote funciona tanto um comércio da família quanto a residência deles. O que eu vou fazer? Você vai pintar das duas cores, divide esse terreno no meio, divide esse lote na metade, seja em diagonal, seja exatamente na metade, e você vai pintar com as duas cores. Não cria uma legenda específica para falar que ali é misto, não, pinta com as duas cores ali e vai em frente. E aí tem muito trabalho pela frente, né, pessoal? Você vai ter que pintar todo esse mapa, todo esse mapa. Isso é importante por quê? É importante porque é através desse estudo de uso e ocupação que você vai entender bem como aquele bairro funciona. Vou dar um exemplo fácil de você entender. Imagina que o seu professor ou o seu cliente te passou um terreno e falou: aqui eu quero uma escola. E aí você fez a escola. Só que você não fez o uso e ocupação para descobrir o que tinha no entorno dessa escola. E aí você descobriu que o entorno era recheado de igreja. Igreja evangélica, católica, não importa. Gente, uma coisa que é comum em quase todas as igrejas é o quê? A música. É muito comum ter música, e música tem ensaios. Ou seja, imagina uma banda ensaiando o dia inteiro do lado dessa escola. Será que isso vai prejudicar a minha sala de aula do meu cliente? Será que os alunos não vão se distrair por essa música do entorno? Óbvio que vão. Mas você não percebeu isso porque você não fez um uso e ocupação e você, consequentemente, não percebeu o que tinha no seu entorno. E aí você não protegeu, você não criou um partido ali no projeto para responder a esse entorno. Então, o uso e ocupação tem essa função, fazer com que você entenda o que está acontecendo naquele bairro. Vamos falar de gabarito. O que é o gabarito, pessoal? É o perfil de altura daquele bairro. Ou seja, você vai pegar o mesmo mapa do uso e ocupação, só que a diferença é que você não vai pintar mais ele colorido. Você vai fazer uma legenda com tonalidades de cor azul. O que isso quer dizer? Determina ali uma legenda onde um azul mais claro é casas ou edifícios térreos. Uma cor mais escura, sobrado mais um. Mais escura ainda, acima de 2 pavimentos. E o que você vai fazer? Da mesma forma que o uso e ocupação, você vai pintar todos os lotes, tá certo? Existe uma variação que alguns professores já não pedem mais no gabarito para que você pinte o lote, mas para que você defina o perfil da edificação que está naquele espaço, ok? Vamos falar um pouquinho desse perfil no figura fundo, ou cheios e vazios, que é o nosso terceiro mapa. Agora, uma coisa que é importante no gabarito é o quê? A única definição das alturas daquele bairro. Por quê, pessoal? Porque isso vai impactar o seu projeto com certeza. Imagina você estando no centro de uma cidade. O perfil do centro da cidade, se é uma cidade grande, como que ele é? Ele é alto, ele é composto de prédios enormes. Isso vai impactar o meu terreno da minha escola ali? Lógico que vai. Como? Sombras. Então você vai ter sombras invadindo o seu terreno inteiro e isso pode causar bastante incômodo. Por exemplo, se é uma escola, você quer que o pátio do aluno receba uma quantidade de sol, justamente para esse aluno ter ali um banho de sol, ter uma higienização de um determinado espaço, por exemplo, um quarto. Um quarto de uma residência, é interessante que ele receba a luz solar, né, do início do dia. Por quê? Porque isso vai higienizar aquele espaço. E você não quer que ele receba do fim do dia, porque aí ele vai ser muito quente. Agora, o que eu quero que você entenda, faço esse gabarito é para entender sim esse perfil de altura também nas questões teóricas. Imagina você tendo um bairro totalmente plano, aí você vai lá e coloca uma torre de 50 andares. Isso vai impactar o perfil daquele bairro? Lógico que vai impactar. Então você tem que fazer essa análise, tá certo? O nosso terceiro mapa, mas não menos importante, pessoal, é o figura fundo, que também pode ser chamado de cheios e vazios. Qual que é a função dele? Não é mais que você pinte colorido todo o espaço daquele bairro, e sim que você coloque o perfil da residência ou da edificação daquele lote, ou seja, você vai ter que pegar um mapa de satélite, você vai ter que fazer uma polyline lá, mas eu não sei AutoCAD ainda, então você vai ter que imprimir esse mapa de satélite, colocar um papel vegetal, arroz por cima e começar a fazer o perímetro das edificações que estão dentro daquele lote. Qual que é essa função?
serve para você ver a densidade daquele bairro, ou seja, aquele bairro ele é muito denso, as pessoas não estão respeitando o recuo, ou não, ele é um mapa mais aberto. O perfil da cidade muda muito no quesito cheios e vazios, então cabe a você também fazer isso, até para entender a permeabilidade do solo, a compactação daquele solo, entender se aquele bairro está mais compacto ou mais aberto, se ele tem mais áreas verdes, se ele não tem. Até serve, se você fizer uma análise mais a fundo, para entender se as ruas, né, o sistema viário daquele espaço está adequado. Né? E aí você vê se ele está num tamanho bacana ou não, e aí você consegue analisar todo o seu entorno antes de sair fazendo um projeto. Existem outros mapas? Existem outros mapas. Um outro mapa muito utilizado é o de sistemas viários. E qual é a função do mapa de sistemas viários? É que você faça uma legenda colorida do tipo de rua que você tem naquele entorno daquele mapa. Tá, e que tipos de rua que existem? Eu achei que fosse só um tipo. Não, existem alguns tipos de rua, alguns tipos de vias, né? Você tem a via arterial, coletora e local, né? Existem a outra que é a expressa. Eu não sei se você já tirou carta de motorista, mas isso é uma teoria de quando a gente vai lá tirar a nossa carta de motorista, a gente tem que estudar um pouco sobre essas vias, e isso é colocado dentro de um mapa. Ou seja, um bairro que está cheio de avenida, ele se comporta de um jeito. Um mapa, um entorno que só cheia de coletoras, ela se comporta de outro. É local, se comporta de outro. Então você tem que marcar isso. Mas aí você fala para mim, professor, eu não lembro dessa teoria na escola de instrução, né, para tirar a carteira de motorista. Me esclarece. Lógico, você vai ver que não é difícil. O que é uma via arterial? Pessoal, via arterial são avenidas. São avenidas que cortam a sua cidade de leste a oeste, então não tem como errar. Você sabe quais são as avenidas principais daquele entorno. O que é uma via expressa? Via expressa são rodovias. Muitas cidades têm rodovias que passam por dentro delas e que elas acabam funcionando como atalhos para a maior parte dos motoristas. Então isso é uma via expressa. O que é uma via coletora? Coletora é uma via que liga, uma rua que liga uma via arterial na outra. Ou seja, você tem uma grande avenida de um lado da cidade e uma grande avenida do outro lado. Se tem uma rua que faz essa ligação direta, sem interrupção do trânsito, isso é uma via coletora. E o que é uma via local? Via local é todos os outros tipos de rua. Você até pode ter uma via local que sai de uma arterial, mas ela não encontra outra arterial, ela termina dentro de um bairro. O que ela é? Ela é local. Tá certo? Então você pega um mapa e você pinta esse mapa colocando todas essas ruas. Ah, mas isso é importante? É lógico que é importante. Imagina você fazendo uma escola e aí você faz a entrada e saída dos pais na via arterial. O que isso vai acontecer? Gente, os pais vão desacelerar o carro para pegar o filho, vai gerar fila. Essa fila vai acontecer na via arterial, você trava a cidade. Só que você não sabia disso porque você não estudou a via arterial, você não estudou o sistema viário daquele entorno. E aí você, obviamente, comete um erro projetual grave, pessoal, tá certo? Então você tem que fazer esses estudos. Ah, mas eu posso levantar outros tipos de mapa? Pode, óbvio, e deve, mas isso vai de acordo com o que o seu professor de acordo com o que o seu professor quer que você chegue. Você pode fazer um mapa que quantifique todas as linhas de ônibus de transporte público que passam naquele local. Um outro mapa que quantifica as árvores, então ele pede para você colocar todas as espécies de árvores daquele entorno. Um outro tipo de mapa que você coloca poste, banco, boca de lobo. Pode fazer isso? Lógico que pode, mas esses são mapas mais complementares que talvez não impactem tanto o seu projeto, tá certo? Os principais, aqueles que nunca podem faltar, são uso e ocupação, sistema viário, figura fundo e gabarito. Eu espero que eu tenha sido claro e, de novo, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, ativa o sininho, isso ajuda bastante e a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço!